Arthur Orsi, do PSD, coligação Mudança de Verdade. Candidato, por favor, venha conosco aqui até o palco. Muito bem, candidato, muito obrigado aí por sua disponibilidade. O senhor tem, a partir de agora, evidentemente, se quiser tomar uma água, ficar mais à vontade, 2 minutos e meio para as suas considerações iniciais. Peço para retomar aqui o cronômetro. Isso. Boa noite a todos. Inicialmente cumprimentar todos os organizadores, as entidades organizadoras desse evento, maravilhoso evento, e traz em debate as questões importantes da cidade, principalmente relativas ao empreendedorismo, ao comércio, à indústria, aos serviços, o que é foco e prioridade na nossa cidade, na nossa região. Queria cumprimentar inicialmente o presidente nacional do meu partido, meu amigo, companheiro, a pessoa que me deu a grande oportunidade de eu estar aqui hoje disputando esse cargo de prefeito, que é o, para mim, sempre deputado federal Guilherme Campos, que hoje nos honra muito em ser presidente da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e hoje está fazendo um extraordinário trabalho recuperando essa empresa que passou por uma situação muito difícil nos últimos anos. Muito obrigado, Guilherme. Essa oportunidade que você, que o ministro Gilberto Kassab, que a Adriana Foz que está aqui, nos deram para a gente apresentar um projeto novo, um projeto de mudança para a cidade, está sendo muito importante nessas eleições. Queria cumprimentar também meu vice-prefeito, o Dr. Flávio Araújo, médico, pediatra, trabalha no Sistema Único de Saúde, no SUS, o Celso Piero, faz um excelente trabalho e veio para nos ajudar a recuperar um dos pontos mais importantes da administração pública, que é a saúde de Campinas. Queria também cumprimentar minha esposa, Fernanda, que está aqui me acompanhando. A gente tem se visto pouco ultimamente, mas a gente aproveita essas oportunidades para nos ver um pouco. Bom, eu estou à disposição de vocês para as questões. Eu acho que é importantíssimo esse debate, como eu disse, o estabelecimento das relações e das parcerias entre o poder público, entre o município e as entidades, né, que geram emprego, geram renda, geram negócios no município de Campinas é fundamental. Nós temos uma visão de que Campinas precisa melhorar o seu ambiente de negócios. Hoje em dia, muita coisa emperra com que Campinas avance de uma maneira mais próxima. A burocracia excessiva, o custo de Campinas, enfim, acabou meu tempo, mas nós vamos... Ok, candidato, muito obrigado por ter a oportunidade nas respostas às perguntas. Evidentemente, já mencionado aqui inicialmente, são as mesmas perguntas e, é claro, pelo direito de igualdade, terei que lê-los novamente. Vamos lá. Então, o tema é ambiente regulatório. Na avaliação do índice das cidades empreendedoras, o tema ambiente regulatório é composto pelos tópicos tempo de processos, custo de impostos e complexidade tributária. Entre as 32 cidades avaliadas, Campinas ocupou a 21ª colocação. Apesar dos recentes esforços da Prefeitura através da implementação do programa estadual Via Rápida Empresa, contadores e empresários ainda relatam dificuldades no processo de abertura de empresas e atualizações contratuais em relação à obtenção de licenças. Quais as suas propostas, candidato, para melhorarmos o desempenho de Campinas nesta importante questão? De forma objetiva, então, a primeira medida nossa, como prefeito, vai ser reavaliar essa parceria com o Via Rápida. Campinas não estava preparada ainda para aderir ao Via Rápida. O Via Rápida hoje ele precisa do aval da Prefeitura com relação à localização do imóvel onde vai ser a sede da empresa, antes de sair o contrato na junta comercial e também o CNPJ. Isso tem atrasado demasiadamente a abertura de empresas em Campinas. Inclusive, por essa pesquisa do Débora, Campinas, em média, demora 144 dias para se abrir uma empresa em Campinas.
Então nós vamos rever essa adoção que foi, do nosso ponto de vista, incorreta, indevida e não foi bem avaliada ao via rápida. E por que isso ocorre? Porque nós temos uma legislação hoje de uso e ocupação do solo em Campinas, que é de 1988. Hoje, qualquer servidor da prefeitura, quando ele vai analisar se o imóvel pode ou não ser um comércio, um serviço, pode ou não ser instalado em um determinado local, ele vai analisar a lei que está cheia de reparos, cheia de retalhos, e ele mesmo não tem segurança jurídica para falar se o imóvel pode ou não estar instalado naquele lugar. Imagina, essa nossa lei previa escritórios de datilografia, enfim, serviços que hoje em dia não existem mais, né? Como também não prevê outros que passaram a existir. Hoje, para regularizar um buffet infantil em Campinas é impossível, porque a lei de 88 não havia previsão da instalação desse tipo de atividade. Então, o que nós vamos fazer? Reavaliar essa questão da via rápida. E após 6 meses de governo, nós vamos, no primeiro dia, nós vamos constituir uma equipe formada por vários segmentos e setores da sociedade, principalmente pelo setor empresarial, empreendedores, também pelos próprios servidores da prefeitura, engenheiros e arquitetos, porque hoje um dos grandes problemas da nossa legislação é o seguinte: além dela ser subjetiva, dela não ser clara e precisa, a nossa legislação ela não escuta quem fiscaliza, quem faz o projeto, quem analisa o projeto e o empreendedor. Nós contratamos, por exemplo, no ano de 2013, a prefeitura, eu digo, a FUPAM, para fazer a nova legislação de uso e ocupação do solo. Ok, obrigado, candidato. Segunda pergunta é sobre o tema acesso à capital. Em relação ao tema acesso à capital, a colocação de Campinas no índice de cidades empreendedoras foi a 11ª entre as 32 cidades avaliadas. O desempenho deste pilar foi prejudicado especialmente pelo tópico capital disponível via dívida, que foi avaliado pelo indicador operações de crédito por município em relação ao PIB. Como a prefeitura poderia atuar para melhorar o acesso à capital por parte de empresas estabelecidas na cidade e novos empreendimentos? Candidato, o senhor tem 2 minutos e meio para a resposta. Olha, não existe hoje em Campinas uma política de fomento para estimular pequenas e grandes empresas. Nós temos hoje o Banco do Povo, que está praticamente subutilizado. Na verdade, o Banco do Povo hoje, que era para atender a pequenos e microempreendedores individuais, ele funciona de maneira provisória, né? A própria prefeitura, ela oferece uma parte do serviço, enquanto os recursos têm que vir basicamente do governo do estado, né? E a estrutura é feita, se eu não me engano, pela SIC e pelas entidades. Então, nós precisamos transformar o Banco do Povo, que é hoje o único instrumento para fomentar o micro e pequeno empreendedor, porque 90% dos negócios numa cidade são de micro e pequenos empreendedores, né? 80% dos empregos são gerados pelos micro e pequenos empreendedores, e não se tem uma política de fomento a eles, na verdade, não está olhando para essa atividade, para esse setor que tanto emprega e tanto gera renda. Então, nós vamos estimular o Banco do Povo em Campinas, dar a estrutura que ele merece, abrir novas linhas de financiamento. No momento de crise, é fundamental que a gente recorra também ao governo do estado, que tem essa fonte de financiamento, e também precisamos bater na porta do governador e exigir que Campinas tenha o retorno necessário do ICMS que a gente recolhe. Campinas é hoje a 2ª cidade no estado que mais arrecada ICMS, só perde para a capital, né? Nós temos uma arrecadação hoje que é 600 milhões maior do que Guarulhos, enquanto Guarulhos tem 200 mil habitantes a mais do que Campinas. E nós não recebemos o retorno devido para isso. Então nós vamos sentar com o governo do estado e exigir, nessa questão de desenvolvimento também, que a Desenvolve São Paulo invista nos nossos empreendedores aqui em Campinas. Obviamente que o Banco do Povo é para um determinado segmento, para uma determinada parcela de microempreendedores, e a Desenvolve São Paulo já tem outro foco, outro aspecto, que são para empresas maiores, empresas que já têm um vigor econômico maior. Mas nós temos que
a prefeitura, o prefeito, da segunda maior cidade do estado... Desculpa, candidato, seu tempo acabou. Teremos que agora ir para a terceira pergunta sobre o tema cultura empreendedora. Mesmo sendo berço de startups de sucesso e grandes empresas que competem no mercado global, quando avaliada a sua cultura empreendedora, Campinas ocupou apenas a 24ª colocação entre as 32 cidades avaliadas pelo Índice das Cidades Empreendedoras. Como o candidato entende que a Prefeitura poderia colaborar com o aumento do potencial do empreendedor, da população da cidade e da melhoria da imagem do empreendedorismo em Campinas, candidato? Bom, no meu ponto de vista, o empreendedorismo, ele tem que ser desenvolvido como uma cultura, né? Não é do dia para a noite que a gente vai estimular a sociedade, estimular o pequeno comerciante, o micro comerciante a ser empreendedor. Isso deve ser feito através de uma cultura e que envolve, inclusive, o sistema nosso educacional. Eu me recordo muito, e eu tenho como exemplo, um programa que o CTI Renato Archer está fazendo, inclusive também já puxando a sardinha para o lado do nosso ministro da cidade, Gilberto Kassab, que aqui no CTI Renato Archer existe um projeto chamado Ciência em Show. Esse projeto ele já desenvolve a capacidade e o estímulo de empreender para crianças na escola. E o que é melhor, o Ciência em Show, ele pega professores da rede pública de ensino, dá uma bolsa para esses professores, porque essas atividades são extracurriculares. Então, daí, isso no ensino fundamental e no ensino médio. Então, ali, o estudante, o aluno, já começa a desenvolver a capacidade dele para uma startup, para um negócio. Isso é mais focado para a ciência. Mas eu acredito que, basicamente, o importante aí é a gente estimular essa cultura do empreendedorismo. E isso, o município tem em Campinas hoje um capital enorme à disposição, porque nós somos a terra da alta tecnologia. 15% de todo o conhecimento no país é produzido em Campinas. Nós temos o melhor e maior polo de alta tecnologia, um novo acelerador agora em Fótons que está sendo construído, que é o segundo mais moderno do mundo. Nós temos a segunda melhor universidade da América Latina, mais 17 outras universidades, e não existe uma política cultural para estimular essa parceria entre a rede municipal de ensino com essa Campinas da alta tecnologia extremamente desenvolvida. Então, tudo depende da visão que um gestor tem da cidade e de como ele quer englobar, né, entrelaçar todos esses meios para criar essa cultura educacional do empreendedorismo. Isso nós vamos fazer com certeza, porque nós temos essa vocação em Campinas, só precisamos despertar isso no poder público. Muito bem, candidato. Quarta pergunta é sobre o tema capital humano. O senhor desculpa, nós temos que seguir aqui a risco o tempo de 2 minutos e meio. Então, na quarta pergunta, capital humano, mesmo sendo uma das cidades mais ricas do Brasil e localizada no estado de maior PIB do país, ao mesmo tempo que Campinas conta com excelentes universidades como a Unicamp e outras faculdades de ponta, o seu capital humano está longe de atender às necessidades de mão de obra qualificada das empresas localizadas na cidade e também na região, o que interfere diretamente na produtividade das companhias e no processo de inflacionamento salarial, ocasionado pela escassez de talentos. Com um IDEB inferior ou equivalente ao de cidades mais pobres, Campinas enfrenta sérios problemas em sua educação básica, desde a demanda não atendida por vagas em creches, até o alarmante déficit no processo fundamental de alfabetização. Quais são os seus planos para resolver esta questão, no que cabe à Prefeitura e também em relação à parceria com a Secretaria Estadual de Educação, candidato? E ele quer que eu responda tudo isso em 2 minutos e meio. Falar da educação, da creche até o ensino técnico em 2 minutos e meio. Mas nós vamos falar. Olha, nosso plano de governo, nós temos um projeto Educação para Todos. É inadmissível que numa cidade como Campinas nós tenhamos aproximadamente 8.000 crianças sem creche. A creche não é só uma forma da criança, da mãe deixar a criança num local de poder trabalhar para gerar renda. Também é isso.
mas a creche ela já dá uma base, ela já dá um convívio social para a criança que ela nunca mais vai perder e que isso vai ajudar na educação infantil depois do ensino fundamental. Você falou que Campinas tem um problema com o IDEB. O nosso IDEB, saíram os dados no mês passado, a nossa média é menor do que a do estado de São Paulo e menor do que a do Brasil, principalmente no primeiro ciclo do fundamental, do primeiro ao terceiro ano. Nós estamos falando de Campinas, que você mesmo afirmou que é a segunda cidade mais rica do estado, a 10ª mais rica do país, e nós temos um IDEB inferior do que muitas cidades que têm o IDH ainda mais baixo que Campinas, porque no IDH entra longevidade, renda e educação. O que puxa a nossa IDH para baixo é a educação. Então, nós precisamos fazer um trabalho, primeiro, de zerar essa falta de creche. Isso se zera facilmente. Fala-se que não tem recursos. Só para se ter uma ideia, em 2013, Campinas desapropriou, 2013, a atual administração desapropriou 13 áreas particulares, 13 áreas privadas, uma delas aqui perto, o prédio onde era a Justiça Federal, aqui no Emílio Ribas, para gastar os 25% constitucional com a educação. Esse prédio, como todas as outras áreas, estão abandonadas, não foi feito nada, se gastou 70 milhões à toa, sem planejamento. Esse dinheiro nós podíamos zerar a falta de vagas em creches, e precisamos investir desde aí até o ensino profissionalizante. Campinas tem hoje uma demanda, uma falta de 8 mil jovens e adolescentes que querem fazer ensino técnico, e não temos hoje isso para oferecer. Nós precisamos que o poder público, através da CEPROCAMP, através de outras parcerias, inclusive com a iniciativa privada, possamos gerar e criar essa oportunidade. Muito bem, candidato, vamos para a quinta pergunta, com o tema Plano Diretor, Lei de Zoneamento. A falta de um plano diretor atualizado tem gerado uma significativa insegurança jurídica para empresas instaladas na cidade e para novos empreendimentos. A falta de uma lei de zoneamento compromete o processo de abertura de novos negócios e coloca também em risco negócios que já vêm gerando empregos e divisas para Campinas. Qual a sua proposta para a solução desta questão tão importante para o setor empresarial da cidade? Eleito prefeito, no primeiro dia nós vamos compor um grupo, como eu disse, formado por todos os setores que empregam, que geram renda, pelas entidades, pelos servidores públicos, desde o fiscal da Secretaria de Urbanismo até no engenheiro que aprova os projetos, para que em até 6 meses a gente encaminhe para a Câmara Municipal a nova lei de uso e ocupação do solo e o novo plano diretor. E precisamos fazer isso com extrema urgência. Nós contratamos a FUPAM, eu digo, a Prefeitura contratou a FUPAM, agora voltando naquela resposta do ambiente regulatório. A FUPAM é uma entidade de São Paulo, ligada à USP, e ela foi contratada especificamente para fazer a nova lei de uso e ocupação do solo, como eu disse, é de 88. A minuta do projeto está pronta. O atual prefeito não mandou para a Câmara Municipal o projeto, não mandou também o novo plano diretor, que já deveria ter sido encaminhado até o começo desse ano, porque nós aprovamos o de 2006, com o dispositivo que previa, também pelo Estatuto das Cidades, a sua atualização após 10 anos. Nada disso foi feito. Campinas vive no submerso da legalização. Hoje nós temos um número excessivo de estabelecimentos comerciais e residências que funcionam sem alvará e sem habite em função desse ambiente regulatório predatório. E nada, absolutamente nada foi feito. Então nós vamos encaminhar esse projeto para a Câmara, após discutir com essas entidades, após discutir com a sociedade, e vamos melhorar isso. Não vamos, eu não sou a favor de fazer o que está se querendo hoje, pelo que a gente tem ouvido, de se colocar no plano diretor a possibilidade da outorga onerosa. A outorga onerosa seria transformar todas as áreas em Campinas com índice de aproveitamento 1, por exemplo, num determinado terreno, hoje pela lei de zoneamento, você pode construir de 1 a 5 vezes predial o tamanho do terreno. Pelo projeto, que a gente tem ouvido falar, porque nós não temos a atual administração quer possibilitar que em qualquer área se construa até 4 vezes, desde que se pague isso
e em dinheiro a diferença para o poder público. Nós não podemos negociar nem receber dinheiro em troca do planejamento urbano. Ok, candidato, muito obrigado. Vamos para a sexta pergunta com o tema atração de investimentos. Mesmo com atrativos únicos, como a sua localização geográfica privilegiada, acesso às principais estradas do estado e a presença do aeroporto de Viracopos, Campinas ainda perde investimentos importantes para outras cidades do interior de São Paulo e outras regiões do país também. Quais as suas propostas para a atração de investimentos que possam contribuir para o desenvolvimento da cidade através da geração de empregos e crescimento da arrecadação? Hoje Campinas é a cidade que tem o maior custo. Campinas, um dos maiores do Brasil e o maior da região metropolitana. Campinas tem hoje a tarifa de água mais cara, tem a tarifa de transporte mais cara. O valor do IPTU aqui na nossa cidade, comparativamente a todas as outras da região, é muito mais caro. Nós não temos nenhuma lei de incentivo fiscal em Campinas para atrair empresas ou indústrias. A única lei de incentivo que nós temos aqui, e é uma lei ainda meia boca, é para atrair empresas de alta tecnologia, dando redução do ISS-QN e de contraparte do ICMS, e mesmo assim ainda é pouco. E aí o que acontece? Exatamente isso que você descreveu. Nós perdemos oportunidades, perdemos empreendedores, perdemos empresas para as cidades da região, que elas têm o mesmo centro logístico que nós. Em Indaiatuba tem o aeroporto de Viracopos ao lado, tem as mesmas rodovias cortando, a Santos Dumont, a Bandeirantes e a Anhanguera, só que lá a água é muito mais barata, a tarifa de transporte é muito mais barata, o valor do IPTU é muito mais barato, e tem incentivos fiscais. Aí a empresa vai olhar e vai falar: eu vou me instalar em Campinas com todo esse custo, mais a burocracia, né? 144 dias para abrir uma empresa em Campinas, ou vou com todos esses problemas que nós temos aqui na legislação, ou vou me instalar em Indaiatuba, ou vou me instalar em Hortolândia, ou vou me instalar em Valinhos, Sumaré. As cidades da região de Campinas estão dando risada à toa, elas estão surfando na nossa incompetência, na nossa incapacidade, porque parece que nós não queremos atrair empresas, parece que nós não queremos atrair mais indústrias. O empreendedor que vem hoje para Campinas, que quer fazer alguma coisa aqui, só de ouvir o que precisa ser feito e de ver esse ambiente regulatório, ele vai embora, ele não pensa duas vezes. Aliás, não é só empresas que não estão vindo, é empresas que estão saindo. Eu tive no Tecnoparque outro dia, e mesmo empresas do Tecnoparque estão indo embora de Campinas por falta de um olhar da cidade para essas empresas. Nós não temos hoje um plano, nós não temos um planejamento para trazer e atrair essas empresas. Nossa Secretaria de Planejamento hoje faz tudo, menos planejar. Ok, muito obrigado, candidato. Vamos para a sétima pergunta, sobre gestão pública e finanças do município. Campinas, assim como outros municípios do Brasil, vem enfrentando dificuldades com suas finanças. Quais as suas propostas relacionadas à gestão pública para que a administração municipal avance significativamente em eficiência, fazendo mais com menos, evitando o aumento de impostos e melhorando a qualidade dos serviços públicos, candidato? Vamos desmistificar uma coisa. Campinas não está diminuindo a arrecadação. No momento de crise aguda do país, enquanto determinados municípios tiveram diminuição de 20%, 30% da arrecadação, o crescimento esse ano, conforme os dados da execução orçamentária de agosto, foi de 8%. Nós estamos dizendo que Campinas teve um aumento na arrecadação esse ano de 8% frente a cidades da nossa região que tiveram diminuição de até 20%. Então essa história de que Campinas não tem dinheiro, Campinas passa por um momento difícil, é balela. Campinas não tem gestão. Está aí o exemplo de 2013, com a vinda de Viracopos, com o aumento da arrecadação, 250 milhões a mais, eles foram, no mês de dezembro, correndo, desapropriar 13 áreas particulares a 11 milhões, 9 milhões, o Colégio Ateneu ali pagou 7 milhões de reais para alcançar os 25% de gasto constitucional com educação. Eu nunca tinha visto isso nos meus 25 anos de serviço público, como advogado e como servidor público,
de uma prefeitura gastar mal o recurso que tem. E esse ano, nós também não tivemos uma diminuição drástica da receita. O que nós precisamos fazer? É saber de que forma investir. Campinas, no ano passado, arrecadou 4.500 bilhões de reais. Investiu 1,5% do orçamento. Foi 70 milhões de reais em investimentos. Em novas vias públicas, em novas escolas, em novas creches, em novos postos de saúde. São Paulo tem uma dívida de 120 bilhões com um orçamento de 50, e a nossa dívida fundada é de 1,3 bi, que é 1/3 do orçamento. A dívida de São Paulo corresponde a 2 anos e meio de orçamento. E São Paulo investiu ano passado quase 4 bilhões de reais, aproximadamente 8 a 9% do orçamento. Nós temos dinheiro, o que acontece é que gasta mal esse dinheiro. E se você verificar o nível de investimento nosso nos últimos anos, você vai ver a queda vertiginosa. Por quê? Porque essa gestão optou politicamente por aumentar muito os contratos terceirizados, que é o colesterol ruim. Contrato de prestação de serviço de limpeza, vigilância, lixo, pó de manutenção de árvore. Ok, candidato, muito obrigado. Vamos para a última pergunta, que é sobre os 3 compromissos propostos pela campanha Mais Empreendedores, Mais Empregos. Como é de seu conhecimento, a campanha Mais Empreendedores, Mais Empregos tem proposto que os candidatos às prefeituras das principais cidades do Brasil assumam o compromisso com 3 pontos fundamentais. O primeiro, uma cidade que tenha um prefeito parceiro dos empreendedores. O segundo ponto, uma cidade mais fácil e menos burocrática para quem quer empreender. E o terceiro ponto, uma cidade que trabalha junto com os empreendedores. Candidato, qual a sua opinião sobre esses pontos e como você pretende colocar em prática esses compromissos, caso seja eleito? Você copiou o nosso programa de governo aí, eu estou vendo, porque todos esses pontos estão no nosso programa de governo e estão previstos. O que nós queremos é exatamente isso: melhorar as parcerias, melhorar o ambiente regulatório, diminuir os gastos desnecessários e supérfluos do poder público. Só para terminar aquela resposta anterior, essa administração dobrou o número de cargos de confiança, que são aqueles cargos de indicação política, passaram de 800 para 1.600 nessa administração. Isso gera uma despesa de 150 milhões de reais por ano para nós. Quem está pagando isso somos nós. A partir do primeiro dia, eu vou cortar mais de 60% desses cargos. Para se montar uma equipe para governar Campinas, você não precisa de 1.600 apaniguados. Você precisa de gente técnica, funcionários competentes, principalmente funcionários de carreira. Esse número excessivo de cargos de confiança, que são os que mais ganham na administração pública hoje, são os cargos que são ocupados por esses 23 partidos políticos que estão aí. Nós vamos pagar a conta desses 23 partidos, porque não há cidade que aguente sustentar esse monte de apaniguado. E pior do que isso, é gente que não tem preparo, é gente que tem indicação política. A Sanasa deu um prejuízo de 58 milhões de reais no ano passado. Nunca na história a Sanasa tinha dado prejuízo, porque nós temos um monopólio da água em Campinas. A Sanasa tinha 8 gerências, cada gerente na Sanasa ganha 26 mil reais. Hoje a Sanasa tem 24 gerências. Acabou de ser indicada uma gerente na Sanasa que é ligada a uma pessoa do PMDB, porque o PMDB foi para a coligação do atual prefeito. Nós não podemos mais tratar a política e principalmente jogar essa conta para o cidadão que paga a água mais cara do Brasil, que paga o IPTU mais caro da região, para cima da população. Quem utiliza ônibus, quem utiliza o transporte público em Campinas, a gente percebe que hoje a prefeitura é refém das concessionárias. É o transporte mais caro, não tem qualidade, tiraram os cobradores e a gente ainda coloca 100 milhões por ano no sistema. É só em Campinas que isso acontece. Se a gente continuar desse jeito, nós vamos pagar essa conta. Candidato, o seu tempo acabou, infelizmente. Muito obrigado por responder todas as nossas perguntas. Neste momento, nós convidamos o senhor Carlos Gobo, representando o Cindy Lojas, para entregar a carta Campinas Empreendedora 2017-2020 para a assinatura do candidato
Arthur Watts. Por gentileza, candidato, nós até um pouco. Aí está o candidato Arthur Watts, procedendo com a assinatura da Carta Campinas Empreendedora 2017-2020. Um abraço, né? Pedir para o candidato abrir na página da assinatura também para registro dos fotógrafos. Muito bem, obrigado, senhor Carlos. O candidato retorna com a gente aqui. E agora nós vamos para as perguntas dos jornalistas. Vamos ao sorteio. Chamamos a jornalista Mirna Abreu, da TV Câmara. Seja bem-vinda, Mirna. Por favor, a sua pergunta para o candidato Arthur Watts. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Nós verificamos aqui que foi dito que as empresas de alto crescimento, elas geram 42% dos empregos e no início desse ano, no primeiro quadrimestre, a gente teve uma alta de 10,23%, somando mais de 68 mil desempregados. E grande parte desse grupo foi para o mercado de microempreendedores. Se for eleito, candidato, qual vai ser o olhar para essas empresas de alto impacto ou para os microempresários? O senhor tem 2 minutos e meio para a resposta também, candidato. Eu acho que a gente tem que estimular principalmente os setores onde existe uma carência maior de linhas de crédito e de recursos. Eu não tenho dúvida de que o município, pela sua capacidade financeira, inclusive, ele tem que focar muito mais no Banco do Povo para estimular os microempreendedores individuais, inclusive. Na verdade, toda vez que o município estimula um microempreendedor, ele está tirando aquele empreendedor da informalidade, dando condições para que ele possa montar um negócio dele e gerar, inclusive, recursos. Aliás, uma das coisas que a gente precisa fazer é diminuir o ISSQN dos profissionais autônomos em Campinas. O ISSQN hoje, dos advogados autônomos, dos arquitetos, engenheiros, também do nível médio, dos técnicos e também da costureira, daqueles que prestam serviços de forma autônoma, mas não têm nível universitário nem técnico, é um dos maiores do Brasil. São Paulo, por exemplo, isenta todos os profissionais liberais do ISSQN, desde que seja autônomo, não os que têm empresa estabelecida. Uma empresa de advocacia, uma empresa de arquitetura, uma empresa de engenharia, aí paga o ISS. Mas o profissional autônomo, ele tem isenção. Então nós temos que olhar ter um foco muito grande para a capacidade que o município pode e onde ele pode oferecer mais condições de abrir essas linhas de crédito. E nós temos hoje toda essa estrutura montada, com o Banco do Povo, em parceria com o governo do estado e em parceria com a Associação Comercial de Campinas. Nós precisamos pôr isso para funcionar. Eu costumo dizer, muitas vezes, que Campinas é um Boeing que ficou estacionado nos últimos anos, porque está com um piloto de teco-teco que não sabe tirar esse Boeing do chão. E é exatamente isso que acontece. Se a gente verificar que o nosso município teve um aumento de 8% na arrecadação, enquanto muitos da nossa região tiveram uma diminuição de até 20% nessa crise, Campinas anda sozinha economicamente, tem um vigor econômico, uma pujança. E por quê? Por causa de todos esses aspectos, de todas essas qualidades. Viracopos, o eixo logístico, as universidades, as estradas. Então a economia nossa, ela é muito pujante, ela anda sozinha. Só que ela não está em sintonia. Candidato, muito obrigado. O seu tempo excedeu.
Obrigado, Mirna, pela participação e a pergunta. Vamos agora para o sorteio do segundo jornalista que vai realizar a pergunta para o candidato Arthur Orsi. Chamo novamente Bruno Baquete, do Correio Popular. Aí está o Bruno. Você propõe a adoção da economia criativa para colocar Campinas na vanguarda do desenvolvimento econômico. Como vai funcionar? Você propõe a adoção da economia criativa, né, no programa de governo, para colocar Campinas na vanguarda do desenvolvimento econômico. Como vai funcionar isso na prática caso seja eleito? Olha, nós precisamos estimular educacionalmente, como nós dissemos aqui, essas parcerias com todas essas instituições que existem em Campinas hoje, que estão subaproveitadas. Quando a gente fala de economia criativa, quando a gente fala de desenvolver exatamente esses projetos que o CTI desenvolve hoje, né? O CTI Renato Acha, com esse projeto Cidade em Show, eu queria expandir isso para toda a rede básica de ensino do município. Isso é você despertar a curiosidade e a capacidade de intuição das crianças a partir do prisma de que qualquer um ali pode desenvolver um projeto, pode ser um empreendedor, pode ser um cientista, né? Você tem que poder criar essa visão para as crianças desde o ensino fundamental, né? Só que hoje, infelizmente, nós não conseguimos nem tirar o primeiro ciclo do índice abaixo do IDEB no estado e no país. No nosso programa de governo, você deve ter visto lá, que a educação é primordial em todo o ciclo, desde a creche até o ensino profissionalizante. Eu tive reunido com empresários do setor de hotelaria em Campinas e também com o setor de atacadista e supermercado, de varejo também. Eles querem trazer para Campinas uma escola técnica para fazer cursos nas mais variadas áreas, né, da hotelaria e de panificação e de supermercado. Eles querem que o poder público participe disso, cedendo uma área, né? O investimento seria todo deles, e eles já procuraram várias vezes o poder público para fazer essas parcerias. Então eu estou dizendo num aspecto específico, mas essa criatividade que a gente tem que despertar nas crianças a partir do empreendedorismo, ela tem que nascer já desde a primeira série. Eu não sei se você, Bruno, lembra que na escola, por exemplo, eram feitas aquelas feiras de ciências. É isso que a gente tem que fazer de outra forma, mas é isso que a gente tem que fazer, e utilizar a capacidade que Campinas tem hoje, com a Unicamp, o Polo de Alta Tecnologia, o Centro Renato Acha, o CPQD, tem voluntários hoje querendo ajudar. O que falta aí é o entrelaçamento, é essa disposição de você ter um programa e um projeto específico para essa área. Obrigado, candidato. Obrigado, Bruno, mais uma vez pela participação. Bom, candidato, a nossa rodada da sabatina chegou ao fim, mas ainda o senhor tem aí, para as suas considerações finais, 2 minutos e meio. Eu queria agradecer mais uma vez às entidades, às instituições que organizaram esse evento. É muito importante para nós, para mim especificamente, ter a oportunidade de estar trazendo para vocês aqui uma Campinas que não aparece no horário eleitoral. Nós temos pouco tempo na TV, nós não temos essa massificação de informação na televisão, porque nós não trocamos, não fizemos esse leque absurdo e antinatural, completamente desproporcional, de partidos apoiando artificialmente uma candidatura. Eu queria dizer que, caso esse projeto de 23 partidos realmente ele vingue, isso vai trazer um custo para Campinas ainda maior, vai gerar o aumento de impostos, vai gerar aumento da carga tributária, porque para entregar o que está se prometendo para esses partidos, não é uma Campinas só que consegue, não é uma Sanasa só que consegue, nós precisamos ter 3 Campinas para fazer isso. E aí, quem vai pagar essa conta, né, pela paralisação do serviço público, pela desmotivação ainda maior dos servidores públicos,
Porque os senhores imaginem, eu que sou servidor público de carreira, concursado, trabalhei primeiro na prefeitura e depois na Câmara. Você, servidor público, aí do dia para a noite aparece um chefe lá que ganha 3, 4 vezes mais do que você e não faz nada, mas está lá porque é amigo, porque é parente, porque é conhecido de um líder partidário, ou porque é amigo de algum secretário ou do prefeito. Hoje nós estamos tendo que pagar essa conta, e essa conta pode ser maior. Cabe a nós decidirmos que futuro a gente quer para Campinas, e o momento é agora. A mudança a gente faz através do voto, se informando, conversando e tendo essa oportunidade. Infelizmente a gente recebe um certo sufocamento no horário eleitoral. Então, esse tipo de atividade para nós é fundamental para a gente mostrar a real Campinas, para a gente mostrar a Campinas que ainda tem 28 mil analfabetos, que ainda tem 330 mil pessoas que não têm ensino fundamental completo, que tem ainda 10% dos bairros que não tem asfalto. É essa Campinas que nós queremos mostrar. Por isso que eu peço o apoio de vocês, peço o voto de vocês e peço o engajamento de vocês para que a gente possa fazer a mudança de verdade para essa cidade. Muito obrigado, deputado Rosa, pela sua disponibilidade e para